O cangaceiro 25 era de uma família numerosa, 8 irmãos e 6 irmãs. Do segundo casamento de seu pai, nasceram mais 5 homens e 3 mulheres. Teve vários primos e sobrinhos com ele no cangaço, tais como Santa Cruz, Pavão, Chumbinho, Ventania e Azulão. No dia que entrou para o bando de Corisco, o seu sobrinho Santa Cruz era aceito no grupo de Mariano. Por causa de uma discussão boba com a cangaceira Dadá, mulher de Corisco, saiu do grupo para o grupo de Lampião. Na data de 28 de julho de 1938, onde se diz que morreu Lampião e Maria Bonita e mais 9 cangaceiros, 25 não se encontrava entre o bando, porque recebeu ordens para ir com os 2 irmãos, Atividade e Velocidade, buscar armas e munições. Após o suposto fim de Lampião, o cangaceiro 25 se manteve escondido até se entregar às autoridades em novembro de 1938, junto com vários cangaceiros. Permaneceu preso por 4 anos em Maceió e dentro da cadeia começou a estudar. Quando recebeu o alvará de soltura, conseguiu através de um amigo emprego no estado como guarda civil. Quando o governador Ismar de Góes Monteiro descobriu que ele havia sido cangaceiro, convocou o secretário de Justiça de Estado, o senhor Ari Pitombo, e disse que não podia admitir um criminoso na guarda, já que ele havia sido cangaceiro. O secretário procurou o chefe da guarda, o major Caboclinho, que afirmou com toda a convicção que entre os 38 guardas, José Alves era o melhor profissional entre eles. Então o secretário resolveu fazer um concurso entre os guardas. 25 foi estudar bastante, o que lhe rendeu o primeiro lugar na primeira fase. Vamos agora a uma entrevista com José Alves de Matos, o 25, concedida a Antônio Sapucaia para o jornal Gazeta de Alagoas, edição de 16 de setembro de 2012. José Alves de Matos, o conhecido ex-cangaceiro 25, que por 5 anos integrou o bando de Lampião, este era casado com Maria da Silva Matos desde 1959, pai de uma arruma de 7 filhos, entre eles a dentistas, economista, assistente social, técnica de saúde e uma funcionária pública federal. Dizia 25 que acreditava no destino, considerando que a esposa nasceu em 1938, exatamente no ano do extermínio de um dos grupos de Lampião. Ambos não tinham pai nem mãe, e o matrimônio realizado em Maceió já dura 55 anos de felicidades, disse. Considerava-se um homem de bem com a vida, não se arrependeu de nada que fez, principalmente no tempo de cangaceiro, de cuja época dizia ter saudades, porque ali todo mundo era tratado como igual e todos eram amigos confiáveis. A vida era bastante complicada, disse com certo ar de tristeza, mas era muito boa, e se havia momentos de agonia, os momentos de alegria e de prazer eram maiores. José Alves de Matos, o cangaceiro 25, nasceu no dia 8 de março de 1917, na cidade de Parapiranga, na Bahia. Entrou no mundo do cangaço aos 16 anos de idade, no dia 25 de dezembro de 1933, razão porque Corisco o apelidou de 25. Ao ingressarem na vida do cangaço, todos esqueciam os seus verdadeiros nomes e a partir daí passavam a ser conhecidos pelos apelidos que recebiam. Também recebiam ordens de manter o máximo de respeito entre eles, pois seriam tratados como verdadeiros irmãos e irmãs. Uma coisa que Lampião fazia questão de manter era o respeito absoluto entre todos. A força volante era cheia de analfabeto.
Havia oficial que não sabia nem dar um telefonema. Além disso, era violento. E foi essa violência desmedida que levou muitos jovens a entrar para o cangaço, entre os quais eu me incluo, e por isso eu entrei também. As polícias, mais conhecidas como macaco, chegavam às casas do sertanejo e perguntavam se Lampião havia passado ali. Se a resposta fosse não, eles apanhavam, porque poderia estar mentindo. Se a resposta fosse sim, apanhava ainda mais, porque não informavam antes sobre a presença deles no local. A respeito do seu ingresso na vida no cangaço, José Alves de Matos, o 25, respondeu: uma família tinha parentes na polícia e fez uma denúncia de que a nossa família tinha admiração por Lampião. Daí terminaram dando uma pisa em um sobrinho meu, que passou 3 dias acamado. Quase o mataram. Dias depois, eu e alguns primos encontramos com um membro dessa família que mentiu para a polícia. A razão é que esse sujeito perdeu sua namorada para o meu primo. E então começou uma briga entre nós. E eu me vinguei do safado mentiroso. Bati muito nele e o fiz comer bosta de cachorro. Então fugi por uns tempos. Quando voltei, fui a uma feira colocar sola em meu sapato. E o sapateiro era o cabo da polícia, de nome Passarinho. E ele me reconheceu. Fui preso e me bateram na cadeia. Fiquei revoltado. Me bateram na cara. Quem me bateu foi o soldado, o macaco chamado Mário de Lira. Com 2 dias fui solto. E aí eu não conseguia mais dormir nem comer, pensando na humilhação de ter apanhado na cara daquele sujeito. Não cometi crime, apenas briguei na rua, mas então resolvi me tornar um criminoso. Peguei o soldado Mário de Lira em um beco escuro e lhe dei 20 peixeiradas. Antes eu lhe disse que ele ia visitar o Satanás porque bateu na cara de um homem. Eu estava com tanta raiva que escrevi um bilhete e coloquei no bolso do defunto, onde eu escrevi: vocês, oficiais, é que mataram esse soldado ao deixar ele dar tapa na cara de um homem. Montei meu cavalo e fui percurar o bando dos cangaceiros, onde eu já tinha 5 parentes. Mantive contato inicialmente com o chefe de cangaceiro, o Curisco, que chefiava um grupo, tendo encontrado junto com Dadá, sua companheira, e um cachorro de nome Seu Colega. 25 recordou que, vez por outra, Lampião pedia a Curisco que eu colocasse à sua disposição, e em meio a essas oportunidades, terminou ficando com o rei do cangaço, até quando ocorreu a chacina de 28 de julho de 1938 em Angico, no estado do Sergipe. O regime que imperava no cangaço era rigoroso, mas todos viviam satisfeitos. Não faltava comida, carne de bode, carneiro, boi, farinha, sal, queijo, uma vez que os fazendeiros ordenavam aos vaqueiros para abastecerem os grupos, o que não acontecia com relação aos que faziam parte da polícia volante. Do mesmo modo, não faltavam bebidas, mas aqueles que as adquiriram eram obrigados a experimentá-las antes de serem servidas a Lampião. Disse 25. Lampião, quando passava em um lugar que não tinha aguardente ou conhaque, ele deixava dinheiro com alguém para que os produtos fossem comprados. Ele orientava no sentido que as bebidas fossem enterradas no quintal da casa, bem arroiada, e que um dia retornaria para degustá-las. Então, certa vez, Lampião deixou alguma importância com uma determinada mulher para a compra de bebidas e dias depois retornou para saboreá-las.
Antes de beber, Lampião mandou a mulher que experimentasse a bebida, o que foi recusado por ela. A mulher terminou confessando que a polícia havia obrigado ela a colocar veneno na aguardente. Depois de perguntar como é que a polícia soube se a bebida estava enterrada no quintal, a mulher se enrolou toda e não convenceu Lampião, que mandou a mulher ficar despida e a amarraram em um pé de mandacaru que estava mais adiante. Não faltava nada ao grupo, relata 25. Havia alegria e dinheiro também não faltava, distribuído por Lampião periodicamente. Não faltava mulheres para a prática sexual, pois alguns tinham as suas companheiras no bando. Para os solteiros também não faltava mulheres, quando chegavam às fazendas, e muitas vezes eram mandados para suas companhias pelos próprios maridos cornos. As mulheres eram bem recompensadas financeiramente, presenteavam-nas com brincos, cordão de ouro, anel, etc., relatou 25. Os cachorros de nome Seu Colega e Guarani tinham um papel importante, haja vista que, além de serem adestrados para despertar a atenção do grupo quando algum estranho se aproximasse, muitas vezes comiam antes uma parte das comidas que seriam servidas aos cangaceiros, para terem a certeza de que não estavam envenenadas. Sobre a personalidade de Lampião, 25 disse que ele era um cabra meio fechado, sério, mas em alguns momentos se mostrava brincalhão. Era portador de uma espécie de enxaqueca e quando amanhecia acometido do mal, falava muito pouco com a gente. Antes da matança de cangaceiros e angicos, Lampião já dizia a amigos próximos que abandonaria o cangaço, como fez o seu antigo chefe, o senhor Pereira. Dizia estar cansado daquela vida. Era católico. Das 4h30 da manhã para as 5 horas, os cangaceiros acordavam, colocavam os joelhos no chão e começavam a rezar. 25 confessou que somente Lampião, Luiz Pedro e Quinta-feira sabiam quando e onde eram adquiridas as armas utilizadas pelo bando. Algumas armas eram guardadas em ocos dos paus até que delas precisassem, mas era proibido perguntar onde eram adquiridas. Além dos chapéus de couro que portavam e dos apetrechos que conduziam, era indispensável 2 cobertores de chitão. Um servia para forrar o chão e o outro para cobrir-se. 25 guerreou em vários tiroteios, mas preferiu não relacioná-los, referindo apenas ao que aconteceu em Pedra d'Água, em Sergipe, quando morreu o cangaceiro Barra Nova. 25 nunca foi vítima de ferimentos graves, carregando-os nos ombros somente alguns arranhões. Recordou que Barreira, que foi funcionário da Secretaria da Fazenda de Alagoas, degolou o seu colega Atividade, colocou a cabeça em um saco e foi se entregar à polícia. Muitos cangaceiros queriam matá-lo por causa da traição de ter matado um colega. Sobre Pedro de Cândido, 25, disse que era o homem de maior confiança de Lampião. Entre os coiteiros, recorda que a intimidade era tanta entre os dois que havia uma certa ciumeira por parte dos cangaceiros e acabou sendo traído por este. Mas a verdade é que não se sabe se Lampião morreu em Angicos ou se mandou para Minas Gerais. José Alves de Matos, o cangaceiro 25, faleceu em um hospital particular de Maceió, Alagoas, no dia 15 de junho de 2014, aos 97 anos de idade. Agora, depois desta data, não existe um só cangaceiro vivo. Em 1940, terminou o cangaço e em 2014, terminou a vida de todos eles que viveram esse fenômeno que foi o cangaço. Amigos, esse canal é para você
mas eu criei um canal de músicas infantil para os seus filhos. É o canal Bichinhos da Fazenda. Clique no link do vídeo abaixo e mostre as músicas animadas para seus filhos. Ok, meus amigos? Se você gostou do vídeo, dê um joinha, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Por quê? Porque eu fui!